Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. 61% dessas mulheres são negras. No ano de 2014, aproximadamente 59% das mulheres estupradas no estado do Rio de Janeiro foram mulheres negras. Precisamos discutir por que a mulher negra é a maior vítima de estupro no Brasil. O estupro é um crime hediondo cometido contra mulheres no Brasil. Os dados que apresentamos não representam de fato a vergonhosa realidade brasileira, pois só 30 a 35% das mulheres vítimas de estupro apresentam queixas ou procuram o sistema de saúde. O estupro de mulheres é a violação de direitos humanos mais tolerada em nossa sociedade. Ele é fruto do machismo e parte de um conjunto de violências, opressões e relações de poder em que as mulheres estão submetidas em relação aos homens. As desigualdades entre homens e mulheres no nosso país são estruturantes e, a depender da situação social e do fator racial ao qual essas mulheres pertencem, a violência é ainda maior. O estupro é causado exclusivamente pelo machismo, e a culpa é apenas do estuprador. Não pode ser associado ao uso de roupas curtas ou reveladoras, nem motivado por bebidas, pelo horário ou lugar em que a vítima estava. Nenhum desses fatores favorecem para que ocorra um estupro, mas sim a ideia de que as mulheres são inferiores e que seus corpos são propriedade dos homens, que podem ser usados como e quando eles quiserem. Essa ideia influencia homens e mulheres a acharem que há dois tipos de mulheres, as que devem ser respeitadas e as que não devem, quando, na verdade, nenhuma conduta deve ser entendida como motivo para que o corpo feminino seja ou não respeitado. O estupro não é uma relação sexual, pois não há consentimento. Essa questão é essencial quando se trata de relações sexuais, que só podem ser assim consideradas se os dois envolvidos quiserem e permitirem. Do contrário, caracteriza uma violação não consentida, portanto, estupro. O consentimento não pode ser dado por crianças ou mulheres alcoolizadas, já que se encontram em situação de fragilidade e que não estão aptas a dar permissão. A cultura do estupro reverbera na permanência e na naturalização de comportamentos que silenciam ou relativizam as violências sexuais contra as mulheres. Nossa cultura é machista e misógina, e essa cultura não pode ser considerada normal. O feminismo negro ele traz algumas discussões que às vezes o feminismo, como a gente fala, mais hegemônico, às vezes não faz porque não trabalha com alguns recortes. E quando a gente fala de cultura do estupro, eu acho importante também fazer uma diferença, um recorte, porque essa cultura ela começa desde o período colonial, com as mulheres negras sendo violentadas sistematicamente, pelos senhores de escravos. Então eu acho que, é claro que todas as mulheres estão sujeitas a essa cultura, num país que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, mas quando a gente fala de mulher negra, é o grupo que ainda sofre mais violência sexual. Tem uma pesquisa da Unicef chamada Violência Sexual que mostra que meninas e adolescentes negras são as maiores vítimas, e mulheres adultas também. Desde a Idade Média, o crime de estupro já era tipificado nos códigos jurídicos. Em Portugal, o principal códice de leis que tratava desse crime bárbaro derivava das Ordenações Afonsinas, que vigorou no Reino e em suas colônias até meados do século XVI. No livro V, que trata do direito penal, são descritos procedimentos jurídicos que são tomados para se confirmar a veracidade do crime de estupro cometido contra a vítima. Entretanto, a vítima precisa cumprir alguns requisitos para que sua denúncia seja reconhecida, e entre eles está a exposição pública da mulher perante a sua comunidade ou cidade, já que as mulheres ainda eram vistas como traiçoeiras e lascivas demais para serem acreditadas. Além disso, prostitutas, concubinas e damas de companhia não estavam protegidas por esse conjunto de leis, justamente pelo preconceito histórico que já havia em relação a essas profissões. Ou seja, ficava subentendido que a mulher era culpada por ter sido violentada, e além disso, sua imagem era exposta perante todos em sua comunidade, sendo submetida ao escárnio e à humilhação. A carne mais barata do mercado é a carne
Durante o período em que as ordenações afonsinas foram a base jurídica para a aplicação das leis na metrópole, o mesmo esforço foi empreendido pelas elites coloniais em assegurar hierarquias e desigualdades nas colônias. Os mais de 300 anos de escravidão, e mesmo após a abolição, não trouxeram mudanças significativas na vida da população negra. Portanto, a desumanização dos corpos negros significou, em primeiro plano, a possibilidade de submeter essas pessoas a todos os tipos de violência. A filósofa feminista Angela Davis aborda o fato das mulheres negras não serem tratadas como frágeis e castas. Ao contrário, eram coisas e propriedades tratadas como animais lascivos e apanhavam para realizar trabalhos forçados, seja nas fazendas ou na cidade. Ou seja, era tratada de modo a ofuscar uma natureza feminina, uma vez que elas eram forçadas a desempenhar o mesmo trabalho dos homens negros escravizados. O que as diferenciava dos homens, e essa se torna uma diferença crucial, era o fato de terem seus corpos violados pelo estupro, de forma recorrente pelos senhores de escravos, durante o período escravocrata. Assim, começamos a entender o elo de ligação que faz com que a violência sexual atinja com muito mais peso as mulheres negras e uma relação direta entre a colonização e a cultura do estupro. Negras e índias durante o período colonial estavam limitadas à condição de objeto privado de seus senhores. Ou seja, eles, como donos desses corpos femininos, tornaram legítimo o sexo forçado com elas. O estupro coletivo foi a base da mestiçagem brasileira, praticado pelos portugueses como um direito divino. A romantização da miscigenação, empreendida durante o século XX, principalmente com a publicação da obra clássica de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, serve para ocultar a violência a qual as mulheres negras foram submetidas no período colonial e no período imperial. Entretanto, nesta época, a violência sexual só era encarada como tal quando praticada contra mulheres brancas, tendo em vista que o estupro feria a honra dessas mulheres, atributo exclusivo de mulheres brancas. A imagem e a objetificação das mulheres se potencializam quando se referem às negras, que são classificadas como hipersexualizadas ou fáceis, objetos sexuais de brancos e negros. Por mais que todas as mulheres estejam sujeitas a esse tipo de violência, já que é sistemática, se faz importante observar o grupo que está mais suscetível a ela, já que seus corpos vêm sendo desumanizados historicamente, hipersexualizados, vistos como objeto sexual. Esses estereótipos racistas contribuem para a cultura de violência contra essas mulheres. A maioria das mulheres estupradas é negra, de classes populares, tem baixa escolaridade, habita em espaços urbanos periféricos ou em municípios de baixo desenvolvimento socioeconômico. Um exemplo dos estigmas que estão colocados sobre os corpos das mulheres negras é o caso de Venus Hottentot. Seu nome original é Sarah Baartman, nascida em 1789 na região da África do Sul. No início do século XIX, foi levada para a Europa e exposta em espetáculos públicos, circenses e científicos, devido aos seus traços corporais. Sarah Baartman deu um corpo à teoria racista. Não importa onde vamos, a marca é carregada. Mesmo após sua morte, seu corpo seguiu sendo explorado. Partes de seu corpo, incluindo as íntimas, ficaram à exposição do público no Museu do Homem, na França, até 1975. Apenas em 2002, seus restos mortais foram devolvidos à África do Sul a pedido de Nelson Mandela. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto um cachorro e apontando pra você, eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Que você não entra mais, eu digo